tema dessa mensagem é discernindo o tempo. Vocês estão num ano de casa cheia, estão profetizando para 2024, ano de portas abertas, né? Isso, né? Portas abertas. E eu creio que aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós essa manhã tem conexão com tudo isso. Eu quero usar o texto de Mateus capítulo 24, que é conhecido como o sermão profético de Jesus. Mateus capítulo 24. Então essa mensagem, ela não é uma mensagem de ensino, ela não é uma mensagem de evangelismo, embora ela tenha também o evangelho nela, obviamente. Ela também vai te ensinar algumas coisas. Mas essa mensagem nessa manhã é uma mensagem profética. Apontando para o próximo ciclo, apontando para essa próxima estação da vida de vocês e da nossa vida como cristão. O pastor tem falado sobre isso aqui. O ano que vem as expectativas terrenas são terríveis, mas a expectativa celestial e a profecia celestial é de que o Senhor está à porta, que o Senhor está prestes a descer e reinar, né, num ano milenar. A próxima era vai ser incrível, o que o Senhor vai fazer é incrível, e eu sei que eu e você vamos estar lá com o corpo glorificado, vivendo, cara, corpo glorificado, Ti. Que altura que você vai ter, Ti, no corpo glorificado? Pelo menos 1,80, Ti, né? Eu no corpo glorificado, para quem não sabe, eu fiz bariátrica, eu tinha 60 quilos a mais, eu não esperei o corpo glorificado, eu tive que fazer uma cirurgia, porque eu não estava me aguentando mais, né? Mas a real é que a gente vai ter o corpo glorificado, a gente vai estar aqui, a gente vai estar em Israel, a gente vai estar... O negócio vai ser doido, o negócio vai ser maluco, né? Mas Jesus, profetizando em Mateus, escrito essa profecia em Mateus capítulo 24, ele vai apontar para o estilo de vida dos últimos dias. E eu quero, junto com você, discernir o tempo que nós estamos e a maneira que nós estamos vivendo para saber se a gente está vivendo do jeito que precisava estar vivendo. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala para assim: existe um modelo, existe uma forma, existe um jeito de se viver para essa era, nesse tempo, até que Ele venha. Amém? Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 37. Vai dizer assim: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, diga comigo, não se deram conta. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Preste atenção nesse texto. Qual é o contexto aqui? Jesus está sentado com os discípulos e Jesus começa a profetizar. Ele começa a dizer para os discípulos como seria o tempo da sua vinda. E esse texto todo, ele está debaixo de um contexto, então, profético. Eu estou frisando isso. Eu acho que a bateria está acabando. Mas a gente tem outro microfone. Aleluia! Primeiro mundo tem mais de um microfone, né? Tento deixar minha voz como estava o outro aí. Então eu estou frisando isso, porque o tempo, eu estou frisando a respeito de ser uma mensagem profética, porque a profecia, segundo a Bíblia, ela tem um porquê, ela tem um motivo, ela tem uma responsabilidade. Sabe qual que é? Lá em 2 Coríntios 14, 3 vai dizer isso: o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então nessa manhã, a palavra que eu quero liberar sobre você, que eu creio que é o que está no coração do Senhor para repartir com você, ela tem uma finalidade, que é edificar a sua vida. Diga comigo, edificar. Ela é consolar e ela é exortar.
Agora, querido, muita gente confunde essa exortação como uma bronca, né? Alguém exortando o filho, quer me dar de volta? A gente vai ficar brincando aqui até o final. Tá legal? Esse exortar não é você dizendo, oh, seu burro, oh, seu... Não é sobre isso. Exortar é dizer para essa pessoa o que eu imagino Deus falando para alguém. Acorda, porque o que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Está entendendo? É exortar nesse sentido, de dar um chacoalhão no camarada para dizer, ei, você está comendo da migalha por quê? Se o que eu tenho para você é sentar à mesa. Quem está sentado à mesa aí? A galera do camp sabe muito bem disso, né? Então, você foi convidado para estar à mesa, não é para comer migalhas. Ok? Então, é essa exortação. Então, a palavra dessa manhã tem esse objetivo, edificar a sua vida, exortar, porque pode ser que você está vivendo aquém daquilo que o Senhor tem para você, mas também trazer para você como um consolo, ok? Então vamos lá. Eu quero destacar aqui quatro palavras chaves nessa profecia de Jesus. Jesus está dizendo que a vinda do Filho do Homem, ele está respondendo uma pergunta dos discípulos. Os discípulos estão perguntando, como é que vai ser a sua vinda? E na verdade, você já introduziu minha mensagem hoje, quando você veio aqui fazer oferta. Como é que vai ser a sua vinda? O que vai estar acontecendo? Ele vai dizer, olha, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Então ele diz o quê? Olha para o que acontecia no tempo de Noé, e você vai descobrir como vai estar a terra quando o Filho do Homem estiver para vir. E ele vai dizer como é que estava a terra. E essas 4 palavras. Ele está dizendo, todos comiam, diga comigo, comiam, diga, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eu quero usar essas 4 palavras nessa pregação nessa manhã. Comiam, comer, beber, casar e dar-se em casamento. Dar-se em casamento, a gente vai falar bem rápido sobre isso no final, mas possivelmente uma prática da época, onde os pais arrumavam o casamento para os seus filhos, davam-se em casamento. Tudo bem até aqui? Aparentemente, irmão, tem alguma coisa de errado? Tem alguém que gosta de comer aí? Eu tive que fazer bariátrica, irmão, de tanto que eu gosto de comer. Ontem o Thiago me levou no Longhorn. Ah, cara. Extra de parmesão. Ah, é pra acabar, velho. Quem me indicou isso foi o Brunão do Morada. É tudo gordo, irmão. O Brunão falou, cara, quando você for lá... encontrei com ele no aeroporto o ano passado. Ele falou, cara, Longhorn, extra de parmesão. Pede. Né? Tipo a conversa de gordo. E aí eu mandei foto para ele. Falei, cara, olha isso, né? E o rapaz estava comigo ano passado, o Samuel também estava comigo. Ele viu a foto de ontem. Ele falou assim, eu me lembro da glória de Jesus revelada numa carne, né? E a hora que ele viu a foto. Mas então não tem nada de errado comer, sim ou não? Agora, comer não tem nada de errado. Casar, tem alguma coisa de errado em casar, irmão? Marido, pelo amor de Deus, se a tua esposa está do lado, grita alto. Não tem nada de errado. Né? Pra você não dormir na sala, irmão, hoje. Não tem nada de errado em casar. Então não tem nada de errado em comer, não tem nada de errado em casar. Tem alguma coisa errada em beber, irmão? Depende, né? Peguei os irmãos que gostam agora, né? Peguei você, né? Não tem nada de errado em comer, em beber, em casar. Não tem nada de errado, irmão. A questão é que Jesus está dizendo que nos dias de Noé, eles comiam um tipo de comida, bebiam um tipo de uma bebida, eles tinham alianças que os fez estar desconectados da vinda do dia final, do juízo. Preste atenção, do juízo. Porque Jesus vai dizer, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e não se deram conta que o juízo estava chegando. Assim será a vinda do Filho do Homem.
o povo vai estar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e não vai dar conta. O que Jesus está dizendo? As pessoas vão estar vivendo o ciclo natural da vida, que não tem nada de errado. Depende. Porque a questão aqui não é se você está comendo, é o que você está comendo. Não é se você está bebendo, é do que você está se embriagando. Não é se você está casando, fazendo alianças, é que tipo de aliança que você está fazendo. Tem alguém aqui? Porque a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé, que todos comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento e não se deram conta, até que veio o juízo e levou a todos. Vamos falar sobre essas 4 palavras. Ficou meio tenso o lugar, mas vamos lá. A primeira palavra então é comer. A comida fala sobre a ingestão de alimentos que trazem consigo nutrientes e vitaminas necessárias para o bom funcionamento do corpo. Vocês estão comigo aqui? É uma ingestão de alimentos que trazem consigo nutrientes e vitaminas necessárias para o bom funcionamento do corpo. O tipo de alimento que comemos tem relação direta com a saúde do corpo. Agora deixa eu ensinar uma coisa para você. O tipo de alimento que você come determina a saúde do seu corpo. É óbvio que eu não vim aqui, irmão, falar sobre nutrição. Eu disse para você que eu tive que fazer bariátrica, porque eu não conseguia parar de comer. Eu vim aqui para dizer para você que o alimento que você tem ingerido, o alimento espiritual que você tem ingerido no seu dia a dia, determina o bom funcionamento do corpo. Será que alguém me entendeu? Isso deve gerar em nós, no mínimo, um alerta. Porque quem que é membro dessa casa aqui? Quem que está colado aqui com o pastor, com aquilo que está acontecendo aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. O tipo de alimento que você come tem influência no corpo. Porque Ele nos fez assim. Ele fez com que o solitário vivesse em família. O tipo de alimento que nós servimos na nossa casa influencia a saúde da nossa casa, da nossa família. O tipo de alimento que nós individualmente comemos influencia a saúde do corpo coletivo, da igreja, da comunidade local. Que influencia o tipo de alimento, que influencia a saúde do corpo, da cidade local, do estado, da nação. Jesus, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, olha que interessante esse texto, versículo 16, a partir do 16, vai dizer: nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Versículo 17, Paulo continua dizendo: portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis. Pula para o 19. Porque havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Versículo 22. O chamado é a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompem pelos desejos maus e enganadores. Versículo 25. Por isso, abandonai a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros.
Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Versículo 32, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Presta atenção, você já não é mais um ser humano solitário vivendo do jeito que você quer. Eu não sou mais um ser humano solitário vivendo, fazendo as minhas escolhas, a coisa que dá na minha cabeça, não. Eu fui enxertado no corpo de Cristo, eu fui enxertado na minha igreja local, você foi enxertado na sua igreja local, os seus pastores foram enxertados numa igreja local, se submetem a outros pastores, todos nós estamos conectados, submissos a alguém. Por quê? Porque isso nos protege. Agora nós precisamos cuidar com o tipo de comida que nós estamos levando para dentro de nós. O que é que você está comendo? Quanto tempo a gente gasta comendo do entretenimento? E quanto tempo a gente gasta comendo das Escrituras, da Palavra de Deus? Porque nos dias que antecedem a volta do Messias, serão como os dias de Noé, onde todos comiam, mas era uma comida que os deixou distraídos. É um tipo de alimento que traz distração. Será que alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Ou é só no Brasil que a coisa que tem alimento para distrair, irmão? Eu vou dizer que vocês têm bem mais do que nós lá. Jesus fala, Jesus dá o exemplo do que ele comia. João capítulo 4, versículo 31 a 34, é o encontro de Jesus com uma mulher samaritana no poço. A partir do versículo 31, enquanto isso, os seus discípulos lhe pediram: Rabi, come alguma coisa? Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: por acaso alguém trouxe comida para ele enquanto a gente estava fora? Mas Jesus vai dizer o quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Ei, olha para você, não olha para o teu vizinho não, é para você mesmo. O que você está comendo? O que é que você está ingerindo no dia a dia? Qual tipo de alimento? Espiritualmente, você está saudável? Ou também, espiritualmente, você está de fast food em fast food? Eu já apanhei muito de Jesus com essa palavra, eu preciso repartir com você, irmão, a surra. Eu amo pudim de leite condensado. Mais alguém está comigo? Oh, Jesus, isso é, gente, isso é, não sei quem, isso aí foi uma receita que veio do céu. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, mano. Não dá para viver de pudim de leite condensado. Porque vai faltar nutrientes e eu vou adoecer. E certamente eu vou morrer. Se eu não comer salada, irmão. Se eu não colorir o prato no dia a dia normal. Gente, eu estou na América agora, de férias, ministrando, servindo os irmãos no misto de ministração e férias. A gente está tipo assim. Fui comer o Wendy's. Falei, cara, mas não dá para viver de Wendy's, cara. E espiritualmente tem gente se satisfazendo de bacon todo dia, de milkshake todo dia.
Deixa eu falar uma coisa para você. Essa comida vai te adoecer e vai te distrair. E pode ser que você não dê conta do que está por vir na próxima temporada. E sabe o que pode acontecer? Você não aproveitar nada daquilo que Deus tinha para você no último, sabe aquela última volta? Sabe aquela corrida de bastão? Gerações estão correndo e passando o bastão para outra geração. E agora chegou a nossa geração. E pode ser, irmão, que você está tão distraído que você não pegou o bastão. É a última volta, cara. Mano, é daqui para o pódio. É daqui para o pódio. E a gente está o quê? Pô, bacana isso aqui. Igreja, cara. Pô, que telão maneiro. Os carioca me entenderam melhor. Hã? Que telão maneiro. Pô, mó legal, né? O cara faz um som bom aí. Mano, sério? Sério que você está congregando e não está comendo de verdade, comida de verdade? O pastor está subindo aqui e dando, irmão, alimento sólido. E você está tirando aquele só lasquinha assim. Ah, não é legal não. A palavra hoje não foi tão boa. Virar de costas, para você não achar que eu estou falando para vocês, né? Ei, qual é o alimento? Fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Tudo que está fora disso é sobremesa, é de vez em quando, é nas férias. Quantos estão me entendendo? O dia a dia é: Senhor, o que o Senhor quer hoje? Eu estou cumprindo. Eu estou com a Bíblia aberta, antes de sair para o meu trabalho, antes de fazer as coisas que eu preciso fazer no dia a dia comum, é dizendo: Senhor, eu estou aqui me alimentando da sua palavra, da sua vontade, porque eu quero viver hoje fazendo a vontade do Senhor. É esse o meu alimento. É isso que vai sustentar a minha vida em todos os sentidos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que muitos de nós fazemos? Comemos 3 pacotes de biscoito, de bolacha, se você é carioca. De biscoito, de bolacha. Para todos os gostos aqui, né? Biscoito é uma coisa, bolacha é outra, né, irmão? É isso aí, né? Para nós lá de São Paulo é tudo a mesma coisa, biscoito e bolacha recheada, né? É comendo a bolacha recheada antes do almoço. E vive de comer bolacha recheada. Sabe o que vai acontecer? Eu tenho uma assim em casa que ama doce. Eu tenho uma assim em casa que ama doce. E eu também amo doce. Às vezes eu pego ela na escola, eu caio na besteira de comprar um negócio doce para ela. Chega em casa, ela já vira para mim e fala: pai, estou com fome. Mais alguém? A gente muitas vezes está vivendo isso. Está se enchendo tanto de bolacha recheada durante a semana, que você chega no final de semana aqui, querendo comer a picanha. Ah, eu vou comer uma picanha hoje. Tua barriga está cheia de bolacha recheada. Não tem espaço. Eu não estou bravo, irmão. Estou só pregando. A próxima é bebida. Obviamente, tem alguma coisa errada em beber, irmão? Obviamente eu não estou falando sobre beber água é bom, é necessário. Mas aqui eu entendo que aquele povo não estava apenas bebendo água, ou bebendo o cálice da hora do almoço. Não, aquele povo estava vivendo uma vida de embriaguez. E nós falamos um pouco sobre isso no retiro, lá no camp. Do que você tem se embriagado?
Do que você tem se enchido tanto ao ponto de se tornar vulnerável? Será que você está embriagado com a vida da América? Será que você está embriagado com aquilo que ela te fornece, com as possibilidades? Será que a gente não está bebendo isso demais? Será que a gente não está embriagado com o trabalho? Será que a gente não está bebendo demais? Embriagado com ter, quando na verdade Deus nos chamou para ser. E porque somos, teremos. Efésios capítulo 5. Estais atentos, eu li isso lá no camp, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábio, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entenda qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O convite do Senhor para nós, para se embriagar, é: se embriague do Espírito. Fica vulnerável a uma vida no Espírito. Perde o controle para o Espírito. Por quê? Porque se você se encher demais daquilo que a terra produz, não vos embriagueis com vinho. Se você se enche demais daquilo que a terra produz, você se torna vulnerável e perde o time daquilo que o Senhor quer fazer na próxima estação. Nós estamos acabando o ano de 2023 praticamente. Daqui a pouquinho já chegou 2024. E já dizia um autor no livro O Monge Executivo, que quase todo pastor leu esse livro: não espere resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Não espere, irmão. Se você continuar comendo aquilo que você anda comendo, se continuar bebendo aquilo que anda bebendo, se embriagando aquilo que anda se embriagando, não acho que vai ser melhor. 2024 talvez seja pior ou no mínimo igual 2023. Mas eu estou diante de um povo que eu estou entendendo desde o camp, desde o ano passado, quando eu estive diante de vocês, junto com vocês. Eu estou entendendo que é um povo que está desejoso por viver uma vida no Espírito, por ver a casa cheia da presença do Senhor, cheio da glória do Senhor, cheio de irmãos se envolvendo com a presença do Senhor, e também prontos para portas abertas. Mas para isso, você não vai entrar pela porta, irmão, de 2024, comendo o mesmo tipo de comida, bebendo o mesmo tipo de bebida. O Senhor está trazendo uma palavra aqui hoje profética para você, para dizer, te exortar, dizer: para de comer essas coisas, para de ingerir esse alimento nessa quantidade, você vai passar mal. Se preocupe em fazer a vontade do Senhor. Para de ficar se embriagando aquilo que a terra produz, antes se viva uma vida cheia do Espírito. A pergunta é: a que você tem se entregue? Ao seu sonho ou ao sonho de Deus para você? Será que nós não precisamos rever as nossas decisões? Nos arrepender de termos decidido coisas erradas e buscar consertar? Será que nós não estamos tão vulneráveis às nossas paixões naturais e carnais que nós estamos perdendo o propósito? Isso não é uma acusação, é apenas uma pergunta, ok? A terceira coisa que esse povo fazia, Jesus vai dizer que eles comiam, bebiam e casavam-se. Eles casavam-se e depois davam-se em casamento. Mas casavam aqui, casar está falando a respeito de ter uma aliança. Agora eu queria que você repetisse isso comigo. Diga: aliança
demanda tempo, e tempo de aliança gera fruto. O maior resultado da minha aliança com a minha esposa, com a Adri, são minhas filhas. O resultado da minha aliança de casamento são os filhos. Esse é o natural. A pergunta é: com o que você tem feito alianças? Porque a aliança fala sobre um tempo investido. E eu quero fazer uma pergunta muito simples para nós aqui nessa manhã. No que você tem investido mais tempo na sua vida? Provavelmente você está aliançado com isso. É muito legal ver as cabecinhas assim, ó. Tipo, lascou. Eu já falei, irmão, apanhei pra caramba, eu preciso repartir a surra. Aquilo que nós mais investimos tempo, normalmente, é onde nós estamos aliançados. Era um tipo de comida que desviava do propósito. Era um tipo de bebida que desviava do propósito. E era um tipo de aliança que aquele povo fazia, que os desviava do propósito. Obviamente que eu não estou falando apenas de um casamento de marido e mulher. Estou falando de alianças. Coisas que você se aliancia, você gera aliança com o passar do tempo. E o último ponto. Deixa eu só ler esse Gálatas 5:22 antes. Porque as nossas alianças geram frutos. Porque Gálatas 5:22 vai dizer, Paulo está dizendo, mas o fruto do Espírito é o quê? Ok? Isso são frutos Os frutos de alguém aliançado com o Espírito de Deus são essas coisas que nós estamos falando aqui. Então, se você está sentindo falta de quase tudo aqui, reveja as alianças que você tem feito. Reveja qual é o tempo que você tem dado. Seu tempo maior tem sido em cima do quê? Provavelmente é nisso que é a sua aliança. A sua aliança gera frutos. Se os frutos não são esses aqui, provavelmente a nossa aliança está errada. Nós vamos precisar quebrar algumas alianças. Porque o mesmo Gálatas capítulo 5, um pouco antes de ele falar sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer que, versículo 19, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira. E ele vai dizendo, sabe qual é o pior? Que quando a gente olha para cá, a gente parece que enxerga mais do que enxergou no texto seguinte, no texto anterior. Provavelmente a gente precisa rever as alianças. É claro, irmãos, a próxima era ainda não chegou, nós continuamos nesse corpo, nós continuamos nesse lugar aqui, lutando. Existe graça do Senhor sobre nós, e glória a Deus por isso. Mas não tira a nossa responsabilidade de fazermos a nossa parte, rever o tipo de comida, o tipo de bebida e o tipo de aliança que temos feito. Sabe por que é tão importante nós revermos a nossa aliança, as nossas alianças? Porque o próxima palavra, a próxima frase aqui, próximo apontamento de Jesus a respeito das pessoas no tempo de Noé, é que eles davam-se em casamento. Um costume da época cultural, onde os pais arranjavam marido para suas filhas. Aqui eu quero deixar um alerta aos pais e aos filhos. Pais, muitas lutas dos nossos filhos hoje são frutos de alianças que nós fizemos no passado.
Tem algum pai aqui? Eu não falo isso para te trazer à tona pecados, erros. Não é minha ideia. Minha ideia não é te trazer culpa, mas chamar você para a responsabilidade de fazer duas coisas: se arrepender e pedir perdão por pecados não confessados, e orar pelos seus filhos, cobrir a vida dos seus filhos. Entenda uma coisa, pais, nós ensinamos o que sabemos, mas transmitimos o que vivemos. Tem algum pai aqui ainda feliz comigo? Pais, pai, mãe, nós ensinamos o que sabemos, mas a realidade é que nós transmitimos para os nossos filhos o que nós vivemos. Não é apenas sobre ensinar a não ser corrupto, é sobre não ser corrupto. Porque nós podemos ensinar sobre não ser corrupto, mas nós transmitimos o que somos. Filhos, quantos filhos nós temos aqui solteiros ainda? Levanta a mão aí. Levanta a mão, levanta a mão. Eu sei que vocês têm vergonha de levantar a mão, mas levanta aí. Você tem a oportunidade hoje de vencer gigantes que seus filhos não precisarão enfrentar. Está na sua mão. Hoje você pode vencer os gigantes para os teus filhos não precisarem enfrentar os gigantes. Porque é fato que os gigantes que eu não venci ainda, provavelmente meus filhos terão que lutar. Mas existem gigantes que os meus pais lutaram, que eu não precisei lutar, porque eles venceram a guerra. Mas o que eles não venceram, o que eles deixaram assim, são coisas que eu ainda tenho que lutar. E agora compete a minha luta para que os meus filhos, para as minhas filhas, não precisem lutar esses gigantes. Você está entendendo? Para concluir, nos dias de Noé, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Diga comigo, todos, inclusive Noé. O que muda, o que diferenciou Noé dos demais, era do que ele se alimentou, a quem Noé se entregou e com quem Noé fez aliança. Todos comiam. Noé comia, Noé bebia, Noé fez alianças. Mas enquanto estava todo mundo dizendo, esse louco construindo esse lugar, Noé estava firme, comendo a vontade do Pai e concluindo a sua obra. O chamado de Jesus para mim e para você é que nos dias como o de Noé, nós sejamos o Noé dessa geração. Fica de pé comigo, por gentileza. Eu não tenho como terminar essa mensagem sem nós orarmos juntos. Time de adoração, pode vir todo mundo para cá. E eu queria que você prestasse atenção nisso, não se distraia ainda. Fecha seus olhos um pouco. E como eu disse, essa mensagem não tem um cunho de ensino, mas um cunho profético. E como uma palavra profética, ela serve para te exortar, te consolar e edificar a sua vida. Então a pergunta nessa manhã é: o que você tem ingerido no seu dia a dia? O que você tem com o que você tem se embriagado? Quais são as alianças que você tem feito? Será que você fez uma aliança com você mesmo, mais do que com o Senhor?
custe o que custar, eu vou viver o meu sonho. E nem perguntou para Jesus se esse era o sonho dele para você. Porque são essas coisas que o Senhor tem falado comigo. Queria que você, com os olhos fechados, começasse a fazer sua oração. Talvez você precise pedir perdão hoje, porque você tem comido a sobremesa, tem feito da sua dieta só nutrientes ruins. E nessa manhã Ele está chamando sua atenção para dizer: eu tenho algo poderoso para você. Mas você precisa se alimentar da minha vontade. Eu tenho algo genuíno para você, mas você precisa se embriagar do Espírito. Você precisa se aliançar com as coisas do céu, se aliançar com as verdades, porque isso vai gerar fruto, e fruto do Espírito, ou obras da carne. Espírito Santo, eu oro nessa manhã pelos meus irmãos aqui, e em unidade nós pedimos perdão, porque a gente tem comido tanta porcaria. Senhor, nos perdoa, porque o nosso alimento diário tem sido Instagram, porque o nosso alimento diário tem sido a internet, nosso alimento diário tem sido, Senhor, tanta bobeira, tanto videozinho de WhatsApp, tanta zoeira, e a gente não tem comido daquilo que é comida de verdade, a sua palavra. Senhor, nos perdoa, porque a gente tem se embriagado das coisas da terra. A gente passa horas e horas e horas, dias e dias na frente da Netflix, e passamos tão pouco nos enchendo do Espírito. Nos perdoa por isso nessa manhã, Senhor. Senhor, nós reconhecemos o nosso erro, nós reconhecemos a nossa falha, nós reconhecemos a nossa falha nessa manhã. Senhor, a gente tem se aliançado com o orgulho, com o egoísmo, a gente tem se aliançado com tanta coisa, Senhor, que tem nos escravizado, alianças que tem nos escravizado. Nós pedimos perdão. Senhor, os nossos filhos às vezes têm sofrido por decisões de alianças que nós fizemos no passado. Nós abrimos mão nessa manhã, nós dizemos: Senhor, quebra as correntes das alianças erradas. Senhor, que os nossos filhos, que as nossas filhas, Senhor, possam desfrutar da presença do Senhor, desfrutar, Senhor, possam ser homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, cheios do Seu Espírito Santo. Nós oramos por isso, Senhor. Queimou todos os outros amores. Vamos dizer isso juntos. Esse é tempo de nós olharmos para Ele, queridos, para Ele, queridos. Nós vamos viver para Ele, fazendo, comendo da vontade dEle, nos embriagando do Espírito dEle, nos aliançando com as coisas do céu e não com as coisas da terra. Aproximei, permaneci. Sim, sim. Teu olhar me consumiu. Sim. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci.
nessa manhã. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus completamente. Ou talvez você está aqui nessa manhã e você um dia entregou a vida para Jesus, mas você está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Eu quero, todo mundo de olhos fechados, por gentileza, eu quero fazer uma pergunta para você. Nessa manhã, você quer entregar a sua vida ao senhorio de Cristo? Você quer tomar essa decisão? Então eu quero que você repita uma oração comigo. Todos nós vamos orar isso. E ao final dessa oração, se você entende que essa é a sua verdade, que você quer entregar a sua vida nessa manhã ao altar do Senhor, então você vai dizer amém, ok? Diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro mão da minha própria vida para escolher a sua vida. Eu renuncio à minha vida de pecado e eu me entrego totalmente ao Senhor. Me recebe nessa manhã diante do Senhor como filho, não apenas criatura feita pelo Senhor, mas filho do Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e nessa manhã eu te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Essa é minha oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Preste atenção. Você que fez a oração de entrega pela primeira vez, levante sua mão, por favor. Eu quero conhecer você. Estou vendo uma senhora aqui entregando a vida. Aqui. É a primeira vez que você está entregando a vida para Jesus. Então fica com a mão levantada, por gentileza. Você que está do lado dessa pessoa, coloca a mão sobre o ombro dela. Diga para ela: você é muito bem-vinda. Você é muito bem-vinda à família de Deus. Fala: nesse lugar você encontra uma casa, uma família, e aqui você tem uma herança, que é a presença de Jesus sobre sua vida. Amém? Amém? Se tem alguém na internet entregando a vida para Jesus agora, saiba, Jesus te ama. O teu nome está escrito no livro da vida. Recebe em nome de Jesus, do senhorio de Cristo sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tem festa aqui, não? Aleluia. Queridos, eu já vou encerrar minha parte. Eu só preciso que você fique com isso. Eu fiz 2 finais para essa mensagem. O primeiro deles é: nos últimos dias, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, maratonavam na Netflix, tinham uma relação íntima com as redes sociais, ficavam horas na frente de uma TV, cumpriam seus desejos, seus deveres religiosos uma vez por semana, não perdiam um culto de ceia, gastavam toda a sua energia buscando seus próprios interesses e não se deram conta, até que chegou o grande e terrível dia do Senhor, até que o ápice da história humana chegou. O noivo veio e eu creio que essa não será a sua história. A sua história está aqui embaixo. No século 21, o Senhor encontrou uma igreja lá em Deerfield, uma comunidade de fé compostas por pessoas que seu alimento principal era fazer a vontade do Pai, se entregando totalmente a uma vida no Espírito. Um povo que tem uma aliança eterna com Cristo, o noivo amado, que seu fruto é manifestar a graça do Senhor, salvadora do Senhor, sobre toda a Flórida, sobre os Estados Unidos, sobre as nações, em meio a uma sociedade caída. E eu quero dizer, eu creio que vocês são essa geração.
a geração que estará atenta aos últimos dias, que será como a geração de Noé, mas como Noé. Alguém que está construindo um ambiente para o Senhor, que vai nos salvar dele mesmo nos últimos dias. Quantos estão comigo? Você pode dizer graças a Deus. Diga para o teu irmão, fala para ele assim: é muito bom ser dessa família com você. A família que vai viver o sobrenatural. A família que vai viver a casa cheia. A família que vai